Prontinho, começamos a gravar. Eu vou colocar aqui a apresentação e hoje a gente começa já com a definição de equilíbrio de Nash. Certo? Veja, para a gente definir equilíbrio de Nash, a gente vai utilizar um conceito que eu dei na aula passada, que é o conceito de melhor resposta. Certo? Então, o que é um equilíbrio de Nash quando a gente está falando de teoria dos jogos? A gente diz que um equilíbrio de Nash é uma combinação de estratégias. Vejam o conceito de combinação de estratégia. A combinação de estratégias são estratégias ordenadas em que você chega a um determinado resultado combinando as estratégias dos diversos jogadores. Tá? Então, esse resultado é uma combinação de estratégia. Ele vai ser um equilíbrio de Nash se cada estratégia dessa é a melhor resposta possível entre todas as estratégias dos demais jogadores, e isso é verdade para todos os jogadores. Quer dizer, essa combinação de estratégia é a melhor resposta para aquele jogador e para os demais jogadores, e isso vai valer para todos os jogadores. Então, você tem que encontrar aí uma forma de achar um equilíbrio que seja a melhor resposta para todo mundo. Tá? A melhor resposta para todo mundo. Então, para que a gente tenha um equilíbrio de Nash, N equilíbrio de Nash. Para que a gente tenha um equilíbrio de Nash, é preciso que para cada estratégia, vamos dizer, SI asterisco, né? Que vai pertencer a uma combinação de estratégia. Então, eu estou falando aqui, eu estou olhando para uma determinada estratégia de um determinado jogador. Aí a gente vai olhar o resultado dessa estratégia. Veja, quando esse jogador tem uma recompensa formada, né, como função dessa estratégia que ele emprega, e que os outros empregam também uma determinada estratégia asterisco, tá? E essa recompensa é maior ou igual às outras estratégias, né, do mesmo jogador, isso a gente diz que é um equilíbrio de Nash. Se isso valer para todos os jogadores, para todas as estratégias dos demais jogadores, né, tem que valer para todos os jogadores e para todas as estratégias dos demais jogadores. Se isso acontecer, se a gente tiver uma recompensa maior ou igual quando você usa essa estratégia, aí a gente acha um equilíbrio de Nash. Eu costumo dizer que o conceito do equilíbrio de Nash é mais difícil do que a prática, né? Achar um equilíbrio de Nash é muito mais fácil, tá? Pelo menos aqui na graduação. Vamos supor que a gente tenha aqui um jogo de uma empresa que já está no mercado, a dominante, e uma empresa entrante potencial. A gente já viu esse jogo, né? A gente já trabalhou com esse jogo. A empresa dominante, ela tem duas estratégias, ou ela pode investir ou ela não investe. E a empresa entrante, ela tem três estratégias. Ela pode não exportar, ela pode exportar aquele produto em pequena escala e ela pode exportar em larga escala, tá? Então, vamos tentar aqui achar o equilíbrio de Nash. Na verdade, vocês já estão mais ou menos acostumados a achar o equilíbrio de Nash, porque vocês ainda não viram esse conceito, mas eu já vinha trabalhando. Por quê? Porque eu já vinha trabalhando o conceito de melhor resposta. E o equilíbrio de Nash é a melhor resposta que eu posso dar e que todos os jogadores podem dar, dadas todas as estratégias possíveis. Então, vamos achar todas as melhores respostas e sinalizar, né,
achar e sinalizar as melhores respostas da dominante. Para a gente achar a melhor resposta da dominante, a gente vai fixar uma determinada estratégia da sua oponente. Então, vamos dizer, se a entrante potencial resolver não exportar. Então, a gente vai fixar uma estratégia do outro jogador e vai comparar a recompensa entre uma estratégia que pode ser a melhor resposta e outra estratégia desse mesmo jogador. E é o mesmo jogador. Então, por isso que a gente fixa uma estratégia do jogador oponente e vai comparar qual é a melhor resposta para esse jogador dominante. Então, entre investe e não investe, qual é a melhor resposta do dominante? Investe. Então, a gente vai sinalizar com um L para dizer que é o jogador linha, o dominante, o jogador linha, tá? E a gente vai precisar fazer isso para todas as estratégias do seu oponente. Então, vamos ter que ir uma por uma. Qual é a melhor resposta do dominante quando a entrante potencial resolve exportar em pequena escala? É investir ou não investir? Para dominante, Para dominante. não investe. Perfeito, porque 2 é maior do que 1. Então, ela é melhor, nesse caso aqui, é melhor ela não investir, tá? E se a entrante resolver exportar em larga escala, qual é a melhor resposta que a dominante pode dar? Investir. Investir, pronto. Então, gente, a gente mapeou aqui todas as melhores respostas da empresa dominante. Isso não é nenhuma novidade para vocês, porque eu fiz isso na aula passada, quando eu dei o conceito de melhor resposta, tá? Só que para a gente achar um equilíbrio de Nash, a gente precisa fazer isso para todos os jogadores. Isso aqui significa para todos os jogadores, tá? Para todos os jogadores. Então, o que a gente vai fazer é a mesma coisa, só que é para achar a melhor resposta da entrante potencial. Então, vamos fixar aqui uma determinada estratégia da sua oponente. Então, suponha que a dominante resolva investir. Qual é a melhor resposta para a entrante quando a dominante resolver investir? Não exportar. Então, a gente vai, perfeito, a gente vai marcar com C de jogador coluna, que é quem está, né, com as estratégias na coluna, para indicar que aquela é a melhor resposta para o jogador 2, para a entrante potencial, certo? E a gente precisa ver para todas as estratégias do meu oponente. O oponente agora é o jogador 1. Então, vamos fixar aqui para a dominante, se ela resolver não investir. Então, quando a dominante não investe, qual seria a melhor resposta que a entrante pode dar? Exportar em pequena escala. Não, peraí. Exportar em larga escala. Em larga escala, porque 2 é maior do que 1. Né? Então, não vamos olhar para essa parte da frente, não. Olha para a segunda, né? Olha para depois da vírgula. Então, a gente tem aqui a sinalização do Czinho. Então, pessoal, o equilíbrio de Nash é aquela combinação de estratégia em que eu tenho o L e o C na mesma célula. Portanto, esse aqui que já está sinalizado é o equilíbrio de Nash. Tá? O equilíbrio de Nash não é um valor, ele é uma combinação de estratégias. Portanto, como é que eu respondo? Eu respondo que o equilíbrio de Nash é investe, não exporta. Esse é o equilíbrio de Nash. Se você colocar que o equilíbrio de Nash é 2 e 1, eu não vou considerar.
Até porque 2 em 1 poderia muito bem ser essa a resposta. Como é que eu vou saber que você está achando a resposta correta? Com a combinação de estratégias. E digo mais, se você colocar primeiro não exporta e depois investe, eu também não considero. Porque uma combinação de estratégia é uma ordenação dessas estratégias. Primeiro você coloca a estratégia, a melhor resposta do jogador 1, depois a do 2, depois a do 3, depois a do 1000, enfim. Nessa ordem, na ordem dos jogadores. Tudo tranquilo até agora, gente? Sim. Achamos o nosso primeiro equilíbrio de Nash, tá? Nesse jogo aí, o equilíbrio de Nash investe, não exporta. Quando não há nenhuma outra combinação de estratégia que vai fornecer melhor resposta, ou seja, seja tão boa quanto a que vai ser jogada, a gente diz que esse equilíbrio de Nash ele é estrito. A diferença do estrito para o equilíbrio de Nash sem ser estrito é que no equilíbrio de Nash a gente tinha aqui o maior ou igual. E no estrito, a gente tem que essa recompensa ela precisa ser estritamente maior para que ele seja estrito. Certo? Então, a gente tem aqui 2 jogos e eu pergunto qual equilíbrio é estrito. Então, nós vamos achar o equilíbrio. Na verdade, esse primeiro aqui, ele é igualzinho que a gente tinha, né? É igual. Então, esse primeiro a gente já achou. Esse aqui é o equilíbrio de Nash. Certo? Equilíbrio de Nash. Gente, eu tô para ficar louca, porque todo canto que eu vou tem gente uivando. É aquela música, né, que chamam de música. Que coisa horrorosa é aquilo, gente? Todo mundo uivando agora, gente. Pelo amor de Deus. Não. Não é só a senhora, não, professora. Acho que é todo mundo gente. Que isso, gente? Eu tô para tirar um pedaço de osso. O nego ficou uivando, cara. Eu, hein? Eu tava em Acaraú, tava o pessoal uivando. Eu chego em Fortaleza e o pessoal uivando. Que coisa horrorosa, gente. Pelo amor de Deus. Dá vontade de dizer, melhore, né? Melhore. Ai. Bom, ranzinzices à parte, que eu sou ranzinza, viu? Em relação à música, eu sou muito ranzinza. Vamos voltar aqui para o nosso jogo, né? Vamos voltar para o nosso jogo. Vamos aqui nesse jogo de baixo, ele é muito parecido com o de cima, mas ele tem uma pequena modificação, tá? Vamos achar primeiro o equilíbrio. Bom, a gente já tem o equilíbrio do de cima, vamos achar o equilíbrio do de baixo, depois a gente vai tentar ver qual é que é o equilíbrio estrito e qual que não é, tá? Se a entrante potencial resolver não exportar, qual é a melhor resposta para a dominante? Qual é? Pode repetir, professor? Tá atendendo Se a minha cachorra aqui. Ela não está uivando, né? Não, não tá. Se a entrante potencial resolver não exportar, vamos supor que ele está fixando aqui em não exportar. Certo. Qual é a melhor resposta da dominante? Investir ou não investir? É qualquer uma das duas, né? Tanto faz, né? Ela está indiferente, né? Na verdade, está indiferente. Isso. Então, eu vou marcar com o L as duas. Ela é indiferente, qualquer uma é a melhor resposta. Certo? Então, vamos lá, continuando. Se resolve exportar em pequena escala, a gente já viu, esse aqui não mudou, né? A gente já viu que não investe. E se resolve exportar em larga escala, a gente também já viu que esse jogo aqui é igual ao que a gente tinha antes. Beleza? Ok. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa
para tentar achar a melhor resposta da entrante potencial. Então, se a empresa dominante resolve investir, o payoff da entrante potencial não mudou em relação ao jogo passado, né, o jogo anterior. Então, vai ser ainda esse aqui. Se ela resolve não investir, continua sendo exportar em larga escala. Então, mais uma vez, investe e não exporta, vai ser equilíbrio de Nash. Então, nós temos aqui um jogo que teve uma pequena modificação em relação a esse de cima, certo? E aí, com base nessa definição de equilíbrio de Nash estrito, será que vocês conseguem me apontar se é o jogo de cima ou se é o jogo de baixo que tem um equilíbrio de Nash estrito? Tá, peraí. Ih, professora, ainda não tentei ler aqui, mas eu não consegui pegar o conceito, não. Calma aí. Tranquilo, vamos lá. Vocês observem aqui que a estratégia do oponente, ela é igual, né? Quando eu comparo um com o outro, ó, ela é igual. Certo. Então, para eu saber se eu estou no equilíbrio de Nash estrito, eu vou olhar uma estratégia fixa. Então, eu vou olhar primeiro para essa célula aqui que a gente achou como componente, como uma combinação de estratégias de equilíbrio, que é o equilíbrio de Nash, certo? Certo. Com base no equilíbrio de Nash, a gente vai olhar como se fosse em cruz, né? Olhar essa estratégia aqui fixada, de não exporta, e vai comparar a estratégia do outro jogador para ver se é maior ou se é maior ou igual. O payoff, né? Na verdade, o payoff com a outra estratégia. Então, a gente vai comparar esse 2 com esse 1. Então, o sentido é esse e esse. Para o jogador 1, a gente compara fixando a estratégia do jogador 2 e olhando os payoffs. 2 é estritamente maior do que 1. Certo? E, para a gente saber do jogador 2, a gente fixa a estratégia do jogador 1, a estratégia ótima do jogador 1, né? A estratégia de Nash do jogador 1, e olha todos os payoffs possíveis para saber se o payoff que a gente escolheu desse equilíbrio de Nash é estritamente maior do que todos os outros. E né? Porque 1 é estritamente maior do que 0 e 1 é estritamente maior do que menos 1. Logo, a gente pode dizer que esse equilíbrio de Nash aqui é estrito. Ele é diferente desse equilíbrio aqui de baixo. Porque quando a gente fixa a estratégia de Nash do jogador 2 e compara os payoffs do jogador 1, a gente vai ver que 2 é igual a 2. Né? Na comparação dos payoffs. Se você tem a sinalização de que a melhor resposta deu indiferente, já é um indício de que você não tem Nash estrito. Certo? Já é um indício que você não tem Nash estrito. Para o jogador 2, quando a gente fixa e olha aqui para o jogador 2, os payoffs e compara, a gente vai ver que, de novo, ele é estrito para o jogador 2, mas não é estrito para o jogador 1. Quer dizer, quando eu comparo entre as estratégias possíveis do jogador 1, a gente vê que os payoffs deram iguais, 2 igual a 2, certo? Então,
eu não posso dizer que esse equilíbrio de Nash é estrito. Então, se eu chamar isso aqui de jogo 1 e esse aqui de jogo 2, eu vou dizer que o jogo 1 ou tem, né? Melhor, tem um equilíbrio de Nash estrito, e o jogo 2 não tem equilíbrio de Nash estrito. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Sim, sim. Então, a dica é, quando você tem uma indiferença na melhor resposta para um dos jogadores, isso já é uma indicação de que o jogo não é estrito. Gente, eu tô com uma dor nas costas, eu treinei hoje. E ficar velho é terrível, porque a gente vai treinar, a gente não sabe como volta. Ai, Deus. Vamos nós. Eu vou agora comparar o equilíbrio de estratégia estritamente dominante com o equilíbrio de Nash estrito. Será que é a mesma coisa? Hein? São coisas tão parecidas, esses conceitos, né? Que às vezes pode ser a mesma coisa, a gente nem sabe, né? Vamos ler, vamos lá. A pergunta seria o seguinte: se houver um equilíbrio em estratégias estritamente dominantes, então, olha, vamos lá voltar para a aula passada, hein, que eu falei de equilíbrio em estratégias estritamente dominantes, que é aquele equilíbrio que você encontra a combinação de estratégias como resultado da eliminação inteirada e tal de todas as outras estratégias, você chega num equilíbrio. E esse equilíbrio é o equilíbrio em estratégias estritamente dominantes. Então, será que esse equilíbrio também é um equilíbrio de Nash? Será que a gente pode afirmar isso? Então, vamos olhar aqui para esse jogo, que é o jogo o jogo do comércio internacional, certo? O jogo do comércio internacional. Que você tem dois países, e aí esses países eles vão fazer política de comércio internacional, colocando tarifas sobre as importações, né? A tarifa sobre as importações. Então, o país A e o país B, eles trocam produtos no comércio internacional. Então, o país B exporta para o país A, então o país A joga uma tarifa de importação para o país B. E vice-versa, né? O país B importa do país A, mas joga uma tarifa em cima dos produtos, tá? Eles podem escolher entre duas estratégias. Podem colocar uma tarifa alta ou podem colocar uma tarifa baixa. Tá? Uma tarifa alta ou uma tarifa baixa. Se eles colocarem uma tarifa alta, eles vão receber cada um 800 milhões de dólares. Vamos colocar assim, 800 milhões de dólares. De impostos. Eles vão os importadores vão importar menos, porque a tarifa é alta e tal. Se eles colocarem uma tarifa baixa, eles vão, ambos, obter como lucro, como parte de arrecadação dessa tarifa, lucro não, arrecadação dessa tarifa, 1 bilhão e 700 mil dólares cada um, certo? E aí, o jogo é simétrico, se eles colocarem uma tarifa alta e o outro tarifa baixa, um recebe 700, o outro 2.300 e vice-versa. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é se existe estratégia estritamente dominada nesse jogo. Então, por favor, deem uma olhada nesse jogo e me digam se existe estratégia estritamente dominada.
Prof, você caiu. É, eu acho que ela caiu de novo. Oi, gente, voltei. Oi, oi. Vamos lá, vamos apresentar de novo aqui a tela. Bem na hora que você mandou a gente pensar, você travou Ah, assim, aí eu fiquei pensando, não, será se ela tudo bem. travou direto ou ela tá só parada esperando a gente responder? Não, e eu pensei, será que eles estão me ouvindo? Será que eu caí? Aí fui olhar, disse que caí mesmo. Ah, internet maldita. Então, dei uma olhada aí. Existe ou não existe estratégia estritamente dominada? Hein, pessoal? Vocês não estão estudando. Vocês estão se arriscando. E vocês esqueceram o conceito de estratégia estritamente dominada? Olha só, eu vou comparar essa estratégia com essa estratégia aqui para o jogador 1, país A. A tarifa alta, aqui dá 800, aqui dá 700, ou menos 700, tanto faz. Aqui dá 2.300 e aqui dá 1.700. Então, essa tarifa alta, ela fornece sempre um valor maior de payoff para o jogador 1, para o país A. Significa que ele nunca vai jogar tarifa baixa. Tarifa baixa é uma estratégia estritamente dominada. Dominada. Tá? Então, esse cara aqui é uma estratégia estritamente dominada. Comparei 800 com 700, comparei 2.300 com 1.700. Então, o de cima sempre ganha da estratégia de baixo. Agora, vamos olhar aqui para o país B, entre tarifa alta e tarifa baixa. A estratégia da esquerda, 800 é maior do que 700. Então, a estratégia da esquerda, tarifa alta, é maior, o maior payoff. Aqui, nesse caso aqui, dá 2.300, aqui dá 1.700. Então, de novo, a estratégia da esquerda, que é a tarifa alta, ela dá um payoff maior do que essa estratégia aqui à direita que vocês estão vendo. Então, mais uma vez, sempre tarifa alta dá um payoff maior do que tarifa baixa. É porque tarifa baixa também vai ser estratégia estritamente dominada para o jogador 2. Certo? Então, quando a gente aplica a solução por eliminação iterativa de estratégias estritamente dominadas, a gente pode eliminar as estratégias estritamente dominadas, né? Essa e essa.
sobrando apenas o equilíbrio em estratégias estritamente dominantes. Essas duas estratégias são estritamente dominantes. Então, o equilíbrio em estratégias estritamente dominantes vai ser, nesse jogo aqui, tarifa alta, tarifa alta. Esse não tem nem como confundir. Como? Não tem nem como confundir as ordens. Esse não tem, esse tá tranquilo para vocês. Mas ainda tem aquele que escreve isso, ó. Aí, Aí, ó, execrado. Não dá. E aí, se a gente acha o equilíbrio... E vamos achar o equilíbrio Nash. A gente achou aqui que esse aqui é o equilíbrio em estratégias estritamente dominantes. Beleza. O equilíbrio de Nash, a gente vai atrás das melhores respostas, né? Então, deixe-me limpar a minha tela. Pronto. Agora vamos achar o equilíbrio de Nash. Se o país B joga tarifa alta, qual é a melhor resposta do país A? tarifa alta. E se ele joga tarifa baixa, qual é a melhor resposta do país A? Tarifa alta também. Também. Se o país A, isso tem que valer para todo mundo, né? Assim, o equilíbrio de Nash, a gente vai atrás das melhores respostas de todos os jogadores. Então, se o país A resolve colocar tarifa alta, qual é a melhor resposta para o país B? Tarifa alta. E se ele resolve colocar tarifa baixa, qual é a melhor resposta? Tarifa alta também. Também. Logo, o equilíbrio de Nash, ó, vai ser tarifa alta, tarifa alta. Não é coincidência. O equilíbrio em estratégia estritamente dominante, que a gente achou, é tarifa alta, tarifa alta. E o equilíbrio de Nash é tarifa alta, tarifa alta. Então, pessoal, quando a gente tem um equilíbrio em estratégia estritamente dominante, esse equilíbrio sempre vai ser um equilíbrio de Nash. Agora, o contrário não é verdade, tá? O fato de eu achar um equilíbrio de Nash não significa que ele é um equilíbrio em estratégias estritamente dominantes. Por quê? Porque para achar um equilíbrio de Nash, eu não preciso ter estratégia dominada estritamente, não preciso nada disso. Eu só preciso achar as melhores respostas, né? É um conceito muito mais fraco, muito mais leve do que exigir que eu tenha estritamente dominado ou estritamente dominante, certo? Nem sempre os jogos têm, aliás, a maior parte dos jogos não tem estratégia estritamente dominante ou estritamente dominada. Tá bom? Então, o que a gente pode dizer é que se é uma verdade que aquela estratégia é o melhor para o jogador, não importa o que os outros escolham, e se isso for, se isso valer, né, para todos os jogadores, isso, e aí a gente tem uma condição de equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Aquela estratégia, ela é a melhor para um jogador, não importa o que os outros escolham. E se isso é verdade para todos os jogadores, a gente acha uma condição de equilíbrio, né? Portanto, nessa estratégia, ou nessa combinação de estratégia, cada jogador também terá que ser a melhor resposta para uma estratégia específica. Então, o equilíbrio em estratégia estritamente dominante, que é essa primeira parte aqui, que é até a condição de equilíbrio, isso aqui é a definição de equilíbrio em estratégia estritamente dominante. Ele é igual, ele vale, né? Ele pega essa condição de melhor resposta. Porque é aquilo que eu falei, a melhor resposta, ela exige muito menos em termos de condições
o jogo do que um equilíbrio estritamente dominante, em estratégia estritamente dominante. É como se, vamos dizer, você para passar numa disciplina, você precisa de um 7. Aí eu digo assim, o cara tirou um 10. Aí você vai me perguntar, será que ele passou? Ora, se eu precisava de uma condição menor, ele me deu uma condição maior, mais forte, um 10, a condição que eu precisava para passar era um 7. Então, toda vida que ele tirar 10, ele já está passado, porque o que eu preciso é um 7. É a mesma coisa. A condição de um equilíbrio em estratégia estritamente dominante é muito forte. Ela exige muito do jogo, né? Ela exige que você tenha estratégia estritamente dominante, estratégia estritamente dominada, que você elimina e tal, e só sobra aquelas dominantes. Ela exige muito. O equilíbrio de Nash, ele não precisa disso tudo. Basta que você tenha as melhores respostas para todos os jogadores. Que isso seja tudo numa mesma combinação de estratégia. Se eu tiver isso, eu já tenho o equilíbrio de Nash. Então, eu tendo um equilíbrio em estratégia estritamente dominante, automaticamente eu já tenho um equilíbrio de Nash. Agora, o contrário não é verdade. Então, o cara, para passar, ele está precisando de um 10. Se ele tirar um 7, ou seja, se ele achar um equilíbrio Nash, não necessariamente ele passou, né? Porque ele está precisando de um 10. Tá? Então, eu queria que vocês entendessem exatamente essa nuance, né? Aqui tem um jogo, mais um exercíciozinho para vocês me ajudarem a fazer, né? Eu gosto. Essa disciplina a gente resolve bastante exercício, todas as aulas, né? Então, vamos lá. O que a gente pede aqui? Olhem para o jogo. Tenho aqui um jogador 1 e o jogador 2. Ele está pedindo para determinar quantos equilíbrios de Nash existem no jogo. Então, vamos achar as melhores respostas para os dois jogadores, certo? E a gente acha o equilíbrio de Nash. Então, vamos lá. Se o jogador 2 resolver jogar a estratégia I, qual é a melhor resposta do jogador 1? Indiferente. Indiferença. Se o jogador 2 resolve jogar a estratégia 2Is, qual é a melhor resposta para o jogador 1? É a 1. Jogadão. Jogador 1. E ele jogando 3Is, como é que ficaria? Indiferente também. De novo, né? Diferente de novo. Aí tá, a gente sinalizou todas as melhores respostas para o jogador 1. A mesma coisa a gente vai precisar fazer para o jogador 2. Então, suponha que o jogador 1 resolva jogar a estratégia 1. Qual é a melhor resposta que o jogador 2 pode dar? E Olha o Czinho aqui. E se o jogador 1 resolvesse jogar a estratégia 3, a melhor resposta seria qual? 3i. 3Is. Opa, agora a gente achou dois equilíbrios de Nash. Este e este. É possível, Bial? Não. Falar em Bial, hoje eu vi o irmão do Bial. O Bial, que é treinador de basquete. Nós temos aqui dois equilíbrios de Nash. O equilíbrio 1 e
E o equilíbrio, 3 is. E a gente pode ter muito mais equilíbrio de Nash. Não tem problema de ter vários equilíbrios de Nash. Tá? No item B dessa questão, ele pede para a gente verificar o que acontece se a gente eliminar uma estratégia fracamente dominada. Veja, a estratégia 3 do jogador 1, ela é fracamente dominada pela estratégia 1, né? Ela é indiferente, o jogador 1 é indiferente nessa situação, e nessa situação. E a estratégia 1 ganha nessa situação aqui do meio. Então, é porque essa estratégia aqui, ela é fracamente dominada por essa. Então, para esse jogo aqui, 3 é fracamente dominada por 1 para o jogador 1. E aí, o que vai acontecer se a gente eliminar a estratégia 3 é que a gente vai estar eliminando do jogo um equilíbrio de Nash. Então, terminantemente proibido eliminar a estratégia fracamente dominada. Você só pode eliminar a estratégia estritamente dominada. Existe a possibilidade de ter uma estritamente dominada na mesma estratégia de um equilíbrio de Nash? Não. Porque se ela é estritamente dominada, ela nunca é a melhor resposta. Sim, mas tipo, no sentido aí do exemplo da jogada 3 mesmo, do jogador 1. Que a primeira que é estritamente dominada, como é fracamente dominada, né? Só que aí lá no final que só tem o equilíbrio Nash. Não sei se eu estou entendendo, mas assim, a primeira que você diz é essa aqui. Isso. Tá. Não, mas a gente está comparando essa estratégia com essa estratégia, tá? Então, não importa que aqui no final tenha equilíbrio de Nash. Quer dizer, pode ter o equilíbrio de Nash, pode não ter o equilíbrio de Nash. Se não tivesse, suponha que não tivesse essa estratégia 3. Suponha que esse jogo só tivesse um equilíbrio de Nash, tá? Aí você poderia eliminar essa estratégia, dado que não tem equilíbrio de Nash? Não, porque ela é fracamente dominada, certo? Ainda. Porque se você eliminar, você corre o risco de eliminar um equilíbrio de Nash. A gente não pode nem correr esse risco. Tá? Certo, e se. Porque, tipo, a minha dúvida foi mais no sentido de se ela, ao invés de ser fracamente dominada, ela fosse estritamente dominada e aí eu removesse a jogada 3, né? E removeria o equilíbrio de Nash também. Essa possibilidade, se existe, se pode acontecer. Assim, não vai existir equilíbrio de Nash que na sua combinação de equilíbrio tenha uma estratégia estritamente dominada. Pronto, Não vai certo. acontecer isso. Certo, tá? era isso. Eu não consegui Porque explicar direito. uma estratégia estritamente dominada, ela nunca é a melhor resposta. Então, nunca vai ser um equilíbrio de Nash. Nunca vai compor um equilíbrio de Nash. Certo? É por isso. Aqui está outro ponto que vocês absolutamente se confundem todos. Estratégia racionalizável e a diferença entre equilíbrio de Nash e Pareto ótimo. Muitos de vocês acham que é a mesma coisa. E é absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Inclusive, na maior parte das vezes, o equilíbrio de Nash não é o Pareto ótimo, né? Não é o Pareto ótimo.
O Pareto ótimo é quando não é mais possível melhorar a situação de um agente sem piorar o do outro, a situação do outro. Então, você está num ponto em que não é possível haver ganho de eficiência. Aí você está num Pareto ótimo. O Pareto ótimo nos diz que naquele ponto eu não posso me mexer mais daquele ponto porque não é possível ter ganho de eficiência. Já o equilíbrio de Nash, ele não fala de ganho de eficiência. Ele diz que o jogador, de maneira individual, olhando o jogo, ele vai fazer o melhor possível. Ele vai escolher a melhor resposta, dado o que os outros vão fazer. Ele vai fazer o melhor possível, dado o que os outros vão fazer. Não é o melhor que pode acontecer no jogo. Vamos olhar aqui para esse jogo do comércio internacional, que a gente achou esse equilíbrio de Nash aqui. Se vocês observarem, eu posso mover desse ponto para esse ponto. Se eu conseguisse fazer isso, eu estaria melhorando ambos os jogadores, não estaria? Sim. Aí a gente ia ter ganho de eficiência, né? Se eu trouxesse do equilíbrio de Nash para esse ponto aqui, que eu vou chamar de Pareto ótimo. Então, gente, o equilíbrio de Nash, nesse caso aqui, vocês podem notar que esse equilíbrio de Nash não é Pareto ótimo. Por quê? Porque onde eu estou, aqui nessa combinação de estratégias do equilíbrio de Nash, eu posso mudar dessa combinação para uma outra combinação que vai me dar um ganho de eficiência. Vai melhorar a situação de pelo menos um dos jogadores. Nesse caso aqui, melhora dos dois. Então, onde eu estou, se eu posso melhorar, onde eu estou não é Pareto ótimo, de jeito nenhum. Certo? Então, muitas vezes eu pergunto, eu boto um jogo, aí digo assim, encontra o equilíbrio de Nash. Acreditem, eu coloco questões desse tipo aqui, para vocês encontrarem o equilíbrio de Nash e tudo mais. Só que não é só encontrar o equilíbrio de Nash, né? Aí eu peço para ver se é estrito, se não é estrito. Aí eu peço para o seguinte, verifique se esse equilíbrio de Nash, ou estes equilíbrios de Nash, que pode ter mais de um equilíbrio, é Pareto ótimo. Aí você vai pegar o equilíbrio de Nash e vai mudar a combinação e ver se eu posso ter ganho em outro lugar. Por exemplo, eu estou na combinação tarifa alta, tarifa alta. Isso aqui é o meu equilíbrio de Nash. Aí eu vou comparar esse equilíbrio de Nash, eu quero saber se ele é Pareto ótimo, eu vou comparar com essa outra combinação de estratégia aqui de baixo. Ela é tarifa baixa, tarifa alta. Veja, se eu mover de tarifa alta para a combinação tarifa baixa, tarifa alta, eu vou melhorar o jogador 2, o país B. Ele sai de 800 e vai para 2.300. Mas eu vou piorar o jogador 1. Então, isso aqui não é um ganho de eficiência. Beleza, então, como isso aqui não é um ganho de eficiência, esse equilíbrio de Nash, ele continua cotado para ser Pareto ótimo. Né? Eu movi para um canto, opa, não é ganho de eficiência. Então, onde eu estou ainda é eficiente. Se a gente mover para esse lugar aqui, para essa combinação de estratégia, a gente... Parou de compartilhar, professor. Oh, meu pai, é porque eu devo ter caído, né? Não, aqui está saindo normal. Acho que provavelmente parou sozinho. Só sua tela mesmo. Não, parou aqui sozinho, né? Maluco, né?
Vamos lá. Pronto, agora foi. Agora deu, agora foi. Então, vamos lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando o equilíbrio de Nash com as várias possibilidades de combinação de estratégia. Eu vim para cá e verifiquei que essa combinação de estratégia não me dá ganho de eficiência. Se não me dá ganho de eficiência, onde eu estou é eficiente. Até caso contrário, né? Onde eu estou é eficiente. Quando eu observo aqui essa combinação de estratégia aqui, tarifa alta, tarifa baixa, e eu posso observar que o jogador 1, né, o país A, ele está melhorando, porque ele sai de 800 para 2.300. Mas o país B, ele está piorando, ele sai de 800 para 700. Então, eu não vou ter ganho de eficiência. O país B jamais vai querer jogar isso aqui. Então, isso aqui não é ganho de eficiência, portanto, aonde eu estou continua sendo eficiente. Mas ainda falta eu observar a outra combinação de estratégia do jogo. Então, quando eu disser assim, verifique se se o equilíbrio de Nash que você achou é Pareto ótimo. Então, você vai ter que comparar com todas as possibilidades para ver se acha um Pareto ótimo. Se não achar, é porque aquele equilíbrio de Nash é Pareto ótimo, tá? Por último, vamos observar aqui tarifa baixa, tarifa baixa. Eu já comentei com vocês, ó. O jogador 1 sai de 800 para 1.700 e o jogador 2 sai de 800 para 1.700 também. Então, em tarifa baixa, eu estarei melhorando ambos os jogadores. Logo, esse equilíbrio de Nash não é Pareto ótimo, porque eu posso ter ganhos de eficiência mudando de lugar. Portanto, o equilíbrio de Nash não é Pareto ótimo. E o Pareto ótimo é tarifa baixa. Tarifa baixa. Perfeito? Tranquilo? Os conceitos, gente? Não dá para confundir. Tranquilo. Bom, vamos lá. Aqui esse jogo já está resolvido, mas vamos considerá-lo. Vem assim, ó. Quantos equilíbrios de Nash existem? Quais são os equilíbrios? Os equilíbrios são estritos? Os equilíbrios são Pareto ótimo? Então, isso aqui é bem estilo o que eu coloco na prova, tá? A gente tem aqui duas empresas. Essas empresas têm duas estratégias, cada uma. A SysOp, que é um sistema operacional. E pode desenvolver ou não desenvolver, e a empresa antivírus pode atualizar o seu antivírus ou não atualizar, certo? Os equilíbrios de Nash já estão marcados aqui. São dois equilíbrios de Nash, tá? São dois equilíbrios de Nash. E eles são desenvolver, atualizar e tá aqui em cima. Não desenvolver, não atualizar. Tá? São dois equilíbrios. Agora eu quero saber de vocês, estes equilíbrios são estritos? Olhem um por um dos equilíbrios e me digam se eles são estritos.
Pelo que eu vi, acho que sim, professor. Será? A não ser que Vamos eu tenha lá. olhado muito rápido A gente e vai esqueci da olhar, aula. a gente vai olhar em cruz, assim nesse sentido e assim nesse sentido, para esse equilíbrio aqui. Então, eu vou comparar eu vou fixar essa daqui e vou comparar entre os payoffs do jogador 1, aqui é 2, que é estritamente maior do que 0, então, beleza, é estrito até agora, mas precisa ser para o 2 também, então eu vou fixar a estratégia desenvolver e vou comparar os payoffs do jogador 2. 1 é estritamente maior do que menos 2. Beleza, esse equilíbrio de Nash aqui, que é esse aqui, eu vou botar um asterisco para dizer que ele é estrito. Esse aqui, a gente vai ter que olhar aqui em cruz, né? E aqui, nesse sentido. Então, vamos olhar nesse sentido e nesse sentido. Aqui, para o jogador 1, 1 é maior do que menos 1. Eu olho aqui entre as estratégias do jogador 1. Certo? Eu não posso olhar entre as estratégias do jogador 2. Eu tenho que olhar para o jogador 1, payoff do jogador 1, e olhar entre as duas estratégias dele. 1 é estritamente maior do que menos 1. Agora, para o jogador 2, eu vou olhar o payoff dele entre as estratégias possíveis para ele. 2 é estritamente maior do que menos 1. Então, sim, Adriano tem razão. Ambos os equilíbrios de Nash são também estritos. Beleza, tá uma confusão danada, eu vou tirar daqui e... Tá. A última pergunta é, esses equilíbrios são Pareto ótimo? Esse equilíbrio aqui e esse equilíbrio aqui. O que a gente precisa fazer é sair comparando com as demais combinações para saber se há possibilidade de ganho de eficiência ou não em relação ao equilíbrio de Nash que a gente tem, tá? Então, se a gente sai dessa combinação para essa combinação aqui, assim, se a gente olha para essa combinação, a gente vê que para o jogador 1, eu tenho... É pior, né? Eu tenho uma perda de 2 para 0. Inclusive, para o jogador 2, também é ruim, né? Eu saio de 1 para menos 1. É ruim, tá? Então, onde eu estou ainda é eficiente. Eu não tenho ganho de eficiência se eu mudar para essa combinação aqui. Se eu mudar para essa combinação aqui, olhando para essa combinação, mais uma vez, veja, tanto para o jogador 1, eu caio o payoff, né, de 2 para menos 1, quanto para o jogador 2, eu saio de 1 para menos 2. Então, essa combinação de estratégia aqui, ela não traz ganho de eficiência. Onde eu estou, portanto, ainda é eficiente. E quando eu comparo com essa outra possibilidade aqui, que é a última combinação de estratégia possível, eu vejo que para o jogador 2, eu até tenho um ganho. Sai de 1 para 2. Mas para o jogador 1, sai de 2 para 1. Tá? Então, isso aqui não há ganho de eficiência. Então, onde eu estou, continua eficiente. Então, o equilíbrio desenvolve, atualiza, é Pareto ótimo. Entenderam por que ele é Pareto ótimo? Sim. Quem tiver alguma dúvida sobre esse conceito de Pareto ótimo, pode perguntar, gente. Não se acanhe. Não estou aqui para responder. Porque no caso ali a gente tá só pegando a do jogador 1, né? Que aí, Por tipo, de 2 enquanto. para 1. Não é jogador 1, não. É jogador 1, não. Eu estou pegando esse primeiro equilíbrio de Nash aqui. Sim, Ele quer saber isso. se os equilíbrios são pior. Então, é uma combinação. Aqui tanto tem estratégia do jogador 1 quanto estratégia do jogador 2, né? É um equilíbrio.
Agora, o que a gente vai precisar fazer é a mesma coisa, só que para o outro equilíbrio. Como é simétrico, a gente já sabe que nenhuma outra combinação vai trazer ganho. Mas se quiser, ó, aqui já deu ruim, ó, sai de 1 para -1. Aqui também deu ruim, sai de 1 para 0. Aqui deu bom, sai de 1 para 2, mas para o jogador 2 também não deu bom não, porque sai de 2 para 1. Então, o equilíbrio não desenvolve e não atualiza é Pareto ótimo também. Tá? Então, eu posso dizer que os equilíbrios são Pareto ótimo. Porque nenhum outro lugar que eu vou, eu tenho ganho de eficiência. Se eu não tenho ganho de eficiência, é porque onde eu estou está eficiente. Não tem problema. Esse é um dos casos em que o equilíbrio de Nash também é Pareto ótimo. Mas são conceitos diferentes. Não são a mesma coisa. Tudo bem até aqui, pessoal? Uma coisa, eu só tinha confundido que eu achei que se diminuísse para qualquer um, tipo, aumenta, no caso ele aumenta, né? De 2 para 1 na primeira pro primeiro jogador, depois diminui do outro de 2 para 1 e de 1 para 2, né? Aí tipo, Isso. diminuiu para um e aumentou para outro. Aí eu achei que se tinha que ser ganho para os dois, senão não seria o ótimo. Não é ganho de eficiência, tá? Para ter um ganho de eficiência, o que é que deve acontecer? Eu preciso melhorar um sem que o outro piore. Aí eu tenho ganho de eficiência. Okay. Pelo menos isso, tá? Agora, se eu melhorar um às custas dos outros, que os outros vão piorar, aí não é ganho de eficiência, certo? Aí não é ganho de eficiência. Aí é trade-off. Tá? Aqui é mais um jogo, já está resolvido. É mais um jogo em que você tem mais de um equilíbrio de Nash. Né? A gente já viu que é possível ter mais de um equilíbrio de Nash sem nenhum problema. Esse jogo aqui é um jogo entre duas empresas de bebidas. Uma empresa, elas têm as mesmas estratégias, né? Elas podem fazer uma campanha publicitária agressiva ou não, né? E aí, se as duas fazem campanha publicitária agressiva, elas gastam muito dinheiro e são muito prejudicadas, porque um fica atacando a outra, enfim. Acabam prejudicadas, é ruim para ambas, né? Elas não ganham nada se não fizerem campanha, né? O lucro é zero. E aqui é o caso de você ter, quando uma faz campanha não faz campanha agressiva e a outra faz campanha agressiva, a que faz campanha agressiva lucra mais do que a que não faz. Observe, lucra mais do que a que não faz. Tá? E eu tenho esses dois equilíbrios de Nash. Se vocês quiserem dar uma olhada, ó, é só fixar aqui e ver qual é aqui o L, né? Já está aqui marcado. E fixando aqui, 10 é maior do que zero, está aqui o L marcado. Fixando aqui, menos 10 é maior do que menos 20, está aqui o C de coluna, né? Marcado. E fixando em não campanha agressiva, o 10 é maior do que o zero, portanto, está aqui o C também marcado. A gente vê que tem os dois equilíbrios de Nash. Os equilíbrios de Nash são campanha não agressiva e campanha agressiva e campanha agressiva e não agressiva. Bom, esses são os dois equilíbrios de Nash. Né? Bom, agora
Deixa eu perguntar para vocês, esses equilíbrios, eles são estritos? Olhando assim, será que vocês podem dizer se eles são estritos? Não são estritos. Na verdade, Lara, eles são estritos, porque você, olhando aqui, deixa eu limpar a tela, para poder a gente... Ó. Veja, esses são os dois equilíbrios de Nash, tá? Então, a gente vai olhar assim e assim. De baixo para cima, porque o equilíbrio de Nash está embaixo, de baixo para cima, a gente olha para o... no sentido vertical, a gente olha para o jogador, para o payoff do jogador 1, no sentido horizontal, a gente olha para o payoff do jogador 2. Tá? A gente compara com o payoff do jogador 1. Então, menos 10 é estritamente maior do que menos 20. Em relação a esse, eu estou olhando só para esse equilíbrio de Nash aqui, tá? E 10, a gente compara com esse zero aqui. É estritamente maior do que zero. Tá? Então, olhando horizontalmente, a gente olha para os payoffs do jogador 2 e olhando verticalmente, a gente olha para os payoffs do jogador 1. Então, eu posso dizer que esse equilíbrio de Nash é estrito. E agora, para esse aqui, mais uma vez, eu vou olhar verticalmente e horizontalmente. Verticalmente é para o jogador 1. Eu posso ver que 10 é maior do que 0, nesse equilíbrio aqui, estritamente maior, né? E posso ver que menos 10 é estritamente maior do que menos 20, olhando horizontalmente, né? Comparando horizontalmente, na mesma linha que está o equilíbrio de Nash. Menos 10, estritamente maior do que menos 20, certo? Então, sim, esses dois equilíbrios são estritos, tá? São estritos. A última pergunta desse exercício é se esses equilíbrios são Pareto ótimo. O que vocês acham? Sim, não, apenas um equilíbrio é Pareto ótimo. O que vocês acham? Esse primeiro ali já não é. Esse equilíbrio aqui não é Pareto ótimo. É. Acho que o outro também não é. O que o levou a essa conclusão? Ó, ele... Com qual combinação que você olhou que achou que você ia ter ganho de eficiência? No campanha agressiva aí de baixo para cima, ele perdeu, né, de 10 para 0, mas ele ganhou de menos 10 para 0. No segundo lá, né? Só que aí na outra lá ele de 10
em relação na horizontal, né? De 10 para menos 20, perdeu, e de menos 10 para menos 20, perdeu também. Uhum. Então, nem saindo para cá, nem saindo para cá, ele teve ganho. Correto? Que esse outro ele ganhou, mas foi tirando do outro, né? Aí não vale, né? Aí é covardia. Só tem ganho de eficiência quando você melhora um sem piorar o outro. Isso. Aqui, os dois estão pior, coitados. E Exatamente. aqui, comparando esse com esse. Aí tira de um para dar pro outro. O que significa que para nenhum lugar que eu vá, eu tenho ganho de eficiência. Ou seja, onde eu estou, Eles são os é parâmetros, eficiente. os eficientes, né? Exato. E aí isso vale para os dois, porque é um jogo simétrico, a comparação é semelhante. Né? Só que aqui é 10 menos 1, aqui é menos 10 e... Aqui é 10 e menos 10, aqui é menos 10 e 10. Mas a comparação é a mesma. E aí eu quero... Tem uns slides que estão lá no Siga para vocês, que falam um pouquinho sobre ponto focal. É um conceito interessante, desenvolvido por Thomas Schelling. Por quê? Quando você olha assim, gente, e você diz, não, tudo bem, eu tenho 2 equilíbrios de Nash. Você não pode deixar a perspectiva do jogo de que ele acontece simultaneamente. Ambas as empresas têm que decidir sem saber o que a outra decidiu, correto? E aí, o que é que vai impedir, numa situação como essa, de Refresco S.A. escolher campanha agressiva, pensando nesse equilíbrio aqui, e ao mesmo tempo, Bebidas S.A. escolher campanha agressiva, pensando nesse equilíbrio aqui. O que é que impede? Quando as duas estão pensando em equilíbrios diferentes, e agora? Isso é pelo conceito de racionalidade? Seria racional. Seria racional porque elas estão pensando em um equilíbrio de Nash. Só, né? Seria a melhor resposta. Só que elas não sabem o que a outra vai fazer. E aí deu o pior dos mundos, porque essa daqui estava pensando nesse equilíbrio e essa daqui estava pensando nesse equilíbrio. E aí acabou acontecendo uma tragédia. Essa tragédia aqui para os dois. Tá? E aí vocês podem questionar, será então que esse negócio de equilíbrio de Nash não serve para nada? Porque se eu tenho uma situação dessa, não impede que essas tragédias aí aconteçam. De fato. Não impede. Mas não vamos jogar fora esse conceito tão bonito, né, de equilíbrio de Nash. Então, a pesquisa é legal, né? Um campo de pesquisa ele vai evoluindo e vai colocando novas definições e dando novas perspectivas. Então, o Thomas Schelling ele desenvolveu o conceito de ponto focal exatamente para situações assim, em que pode dar muito ruim se houver uma coincidência dessas. Então, o ponto focal, e tem lá os slides para vocês verem, o ponto focal, ele é um elemento que vai se destacar em um determinado contexto. Quando esse elemento se destaca, ele vai permitir que os jogadores consigam, de alguma forma, coordenar as decisões para chegarem a um determinado equilíbrio. É algo externo ao jogo,
que funciona como um ponto focal, tá? E que pode levar os jogadores a escolher um ou outro equilíbrio. Ponto focal é muito importante quando você tem um equilíbrio, um jogo com 2 equilíbrios de Nash, que você não sabe qual escolher, né? Qual que vai dar. Porque as coisas eles decidem ao mesmo tempo, né? As coisas acontecem simultaneamente. É o caso, por exemplo, desse outro jogo que a gente já viu, em que 2 empresas, essas 2 empresas, elas meio que dependem uma da outra, né? Porque se a Sysop desenvolver um novo sistema operacional, é jogo para antivírus atualizar o antivírus dela, certo? É jogo. Se a Sysop não for desenvolver, aí não vale a pena antivírus atualizar, deixa quieto, tá? Mas se eu não tiver nenhum tipo de coordenação, a gente pode vir parar aqui, ó, nesse equilíbrio. Nessa combinação de estratégia. Então, o que pode acontecer aqui, como um exemplo de ponto focal que a gente pode dar, são revistas especializadas em tecnologia. Aí, por exemplo, sai numa coluna de um determinado especialista que a Sysop aumentou investimento, aumentou contratação de pessoal, que possivelmente vai haver uma nova versão do sistema operacional, blá, blá, blá. Se isso sair numa revista especializada, a antivírus pode ficar, olha, eu acho que a Sysop vai desenvolver, porque ela está contratando gente, ela está, né, saiu aqui na revista e tal, eu acho que eu vou atualizar. E aí, para você coordenar para chegar a um determinado equilíbrio de Nash. Né? Então, o conceito de ponto focal é exatamente esse, é algo que acontece e que leva os jogadores a se coordenarem. Tá? A se coordenarem. Existe esse hora de jogar aqui, tá, pessoal? Não vai ser hoje. Eu vou trazer um joguinho na próxima aula para a gente jogar online, se meu computador deixar, né, e tudo mais. Mas a gente vai jogar online. É o jogo da confiança. É que eu jogava para o ímpar em sala de aula quando chegava essa hora. Mas tudo bem. Vamos olhar esse jogo aqui, gente. Vamos resolver. Vamos lá. O jogador 2. Se ele joga cara, qual é a melhor resposta para o jogador 1? Cara. Epa, beleza. Se ele joga coroa, o outro vai escolher coroa. Beleza. Agora vamos ver o jogador 1. Vamos lá. Se ele joga cara, a melhor resposta do jogador 2 é? Coroa. E se ele joga coroa? Cara. Aí deu ruim, né? Deu um desencontro danado. Aí você vai bater os parabéns, você não consegue achar suas mãos. Tá desencontrado o negócio. Terrível. Esse jogo, ele é um jogo de conflito. Ele é um jogo que tem ou você ganha ou você perde. Não existe meio termo. Ele é um jogo estritamente competitivo. Ou conhecido também como jogo de soma zero. Tá? Então, esse equilíbrio de Nash, essa definição de equilíbrio de Nash que nós conhecemos, o nome completo dela, né, dessa definição, é equilíbrio de Nash em estratégias puras. Tá? Foi isso que a gente tentou achar. Essas estratégias são puras. No capítulo 5, nós vamos
aprender a achar um equilíbrio para um jogo como esse. Ele seria um equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Então, não vamos nos preocupar agora, mas as estratégias mistas, os jogadores vão achar probabilidades de jogar uma ou outra estratégia. Então, a gente vai mexer um pouco com probabilidade no capítulo 5, tá? Por enquanto, a gente só vai continuar achando o equilíbrio de Nash em estratégias puras, tá? Degeneradas, como a gente fala tecnicamente. Beleza, gente? Então, sim, é possível que não haja nenhum equilíbrio de Nash. É possível que haja só um equilíbrio. É possível que haja mais do que um equilíbrio de Nash. Então, vale tudo. Ok. Agora, eu vou passar para vocês os principais jogos, os jogos clássicos que vocês, se vocês forem ler a literatura de teoria dos jogos, não vai faltar algo a respeito desses jogos, porque eles representam determinadas situações do dia a dia, das interações no dia a dia das pessoas, tá? Vamos para o primeiro jogo. O primeiro jogo é a Batalha dos Sexos. Diferentemente do nome do jogo, às vezes tem uns nomes assim meio, mas é porque vem do inglês, né? A Batalha dos Sexos é ele e ela tentando ir juntinhos para algum passeio que eles queiram. Então, aqui é futebol e show. Eles têm essas duas estratégias, né? Eles precisam, para ganhar mais, para ter uma utilidade maior, eles precisam ir juntinhos, né? Se ela for para o futebol, ele vai para o futebol. Se ela for para o show, ele vai para o show. E vice-versa. Então, vamos achar aqui os equilíbrios, tá? Se ele jogar futebol, a melhor estratégia ou a melhor resposta para ela seria futebol. Se ele escolher ir para o show, a melhor resposta para ela seria também ir para o show. Tá? E ela, se ela escolher futebol, a melhor resposta dele é, entre 2 e menos 1, é melhor 2. Ir para o futebol também. E se ela escolhe show, a melhor resposta dele é ir para o show também. Então, a gente tem 2 equilíbrios de Nash. Esse jogo aqui, ele é muito parecido com esse aqui que a gente viu da Sysop e da antivírus, né? Interdependência entre uma empresa e outra. No caso aqui, é bom que os dois vão juntos, tá? Esse jogo, ele representa situações de interação estratégica em que há ganhos, quer dizer, os jogadores ganham sempre que coordenam suas decisões. Há ganhos se você coordenar. Você poderia nem ter um jogo de interação. Ela diz, ei, vamos para o futebol. Aí ele, vamos para o futebol. Então vão. Tá? Aqui, supondo que eles não tenham comunicação, então eles precisam de algum ponto focal, alguma coisa que aconteça para eles coordenarem suas decisões de ir para o futebol, de ir para o show juntinhos e tudo mais, né? Tá? É claro que eles têm preferências distintas, né? Claramente ela prefere o show, porque quando ela vai para o show, ela recebe 2. Quando ela vai para o futebol, ela recebe só 1, em termos de utilidade. Ele prefere futebol, mas é melhor estar no show com ela do que estar no futebol sem ela. Não é não? Tá? Então, esse é o tipo de situação em que os jogadores vão ter ganhos quando eles coordenam. Tá?
Outro jogo muito famoso é o Dilema dos Prisioneiros. Tá? Aquela história, a polícia prende, leva para a sala de interrogatório separados uns dos outros. Um prisioneiro, outro prisioneiro estão em salas separadas sendo interrogados ao mesmo tempo. Tá? Então, eles têm estratégias, podem confessar ou não confessar. Então, o Flávio, ele confessa ou não confessa. O Fabrício, ele confessa ou não confessa. Tá? Esses nomes são ficção. O Dilema dos Prisioneiros, ele vai ajudar naquelas situações em que você precisa entender as dificuldades quando se tenta reduzir protecionismo entre os países. É a mesma situação daquele jogo do comércio internacional, tarifa alta, tarifa baixa. Se não, vejamos. Vamos pegar aqui as melhores respostas e achar equilíbrio de Nash. Se Fabrício confessa, a melhor resposta para Flávio seria... Confessar. Confessar, é isso mesmo. Se Fabrício não confessa, a melhor resposta para Flávio seria... Confessar. Confessa. Então, observem que confessar é uma estratégia estritamente dominante para o Flávio. Não importa o que Fabrício fizer, é melhor para ele confessar. E o contrário, será que é verdade? Então, se o Flávio confessa, qual é a melhor resposta para o Fabrício? Confessa. Confessa. Tá aqui, o Czinho para cá. E se ele não confessa? Aí ele tem que confessar. Ele confessa também. Então, a gente só tem um equilíbrio de Nash. Ó. Ambos confessam. Seria melhor que ambos não confessassem? Sim. Olha aqui o nosso Pareto ótimo. Mas a gente acha um equilíbrio de Nash. Então, o equilíbrio de Nash nessa situação é confessa, confessa. Ele também é um equilíbrio em estratégias estritamente dominantes. Tá? Nós conseguiríamos chegar à solução desse jogo ainda com aquele método que eu ensinei na aula passada. Não precisava nem de equilíbrio de Nash aqui. Bom, um conceito importante. Um jogo é dito não cooperativo quando os jogadores não podem estabelecer compromissos garantidos. Eu não vou compactuar com você. Esse jogo é não cooperativo. Caso contrário, se eles podem estabelecer compromissos, combinarem, ordenarem, e, obviamente, eles vão estabelecer e vão possuir garantias para esses compromissos serem cumpridos, né? Não adianta só da boca para fora. Então, a gente pode chamar o jogo de cooperativo. Nós vamos ver muito isso no capítulo 7, quando a gente for ver jogos repetidos, né? Em que eu vou perguntar, é possível haver cooperação entre esses dois concorrentes? Eles conseguem cooperar? Né? Então, a gente vai estudar alguns jogos cooperativos e também jogos competitivos, para a gente praticar essa definição. Um outro jogo importante, são 4 jogos ao todo, são 4 jogos clássicos, né? Que eu vou mostrar para vocês. Já mostrei 2, o jogo, a Batalha dos Sexos e o Dilema dos Prisioneiros, e agora o jogo do Galinha. Olha, o Galinha, é porque isso é a tradução pura do inglês, né? Quando lá nos Estados Unidos você chama um cara de chicken, você está chamando de covarde, de frouxo. Tá? Então, na verdade, o ideal seria o jogo do frouxo, o jogo do covarde. Aqui é o seguinte, você tem 2 idiotas, o James e o John,
que estão em seus carros a uma distância de, suponhamos, 500 metros, um de frente para o outro. E eles vão, um em direção ao outro, com toda a velocidade. O jogo é, aquele que desvia para não bater de frente é o galinha, é o covarde. Certo? Então, vamos tentar achar aqui o equilíbrio desse jogo. Se John não desvia o carro, qual é a melhor resposta para James? Desvia. Desvia. E se ele desvia? Aí é não desviar. Aí é não desviar. E vice-versa, tá? Se o James não desvia, é melhor para o John desviar. E se o James desvia o carro, é melhor para o John não desviar. Isso é simultâneo, tá? Isso é simultâneo. Isso aqui, os dois não desviam e eles vão direto para o inferno. Ó. Morre mesmo. Então, esse é o típico jogo. O jogo do galinha, né? Ele descreve situações em que é muito melhor evitar o enfrentamento. É melhor evitar. Se um vai adiante, o outro recua. E vice-versa, tá? Você evita, porque é pior se houver o enfrentamento. É pior para os dois. Tá? Então, esse jogo, ele descreve situações assim, do nosso dia a dia. Você vai ter uma interação e é melhor desviar, ou seja, é melhor evitar o enfrentamento, o combate, o conflito. Às vezes, na vida, é melhor a gente evitar o conflito. Às vezes, a gente não tem como fugir do conflito. São jogos competitivos, né? Às vezes, é melhor a gente cooperar, jogos cooperativos, e assim vai. Né? O último jogo importante que eu quero mostrar para vocês é o jogo da caça ao cervo. A gente tem dois caçadores, vou explicar a situação para vocês. O caçador A e o caçador B. Esses dois caçadores podem estão na floresta e podem escolher entre caçar um cervo ou caçar uma lebre. Agora é o seguinte, os caçadores só conseguem caçar o cervo se eles coordenarem e caçarem juntos, porque o cervo é muito grande, um vai caçar e o cervo foge se um for sozinho, né? Tá vendo aqui, ó? Se o caçador A caçar o cervo e o caçador B for atrás da lebre, ou seja, se o caçador A caçar o cervo sozinho, ele não consegue. Ele recebe 0 de comida. Vai passar fome, certo? O caçador B foi lá e pegou a lebre, pelo menos comeu durante um dia. Então, para caçar o cervo, os dois têm que caçar o cervo. E aí eles conseguem 3 dias de comida cada um. Tá? Então, eles precisam estar nos seus lugares estratégicos para caçar o cervo. Se um deixar o posto e for caçar uma lebre, o outro vai ficar a ver navios, vai ficar sozinho. Tá? Então, vamos achar aqui o equilíbrio de Nash desse jogo. Se o caçador B fica no posto para caçar o cervo, a melhor estratégia do caçador A é Ou fica no cervo. É só. É cervo. cervo também, exatamente. É cervo, né? E se o caçador B for atrás de uma lebre, qual é a melhor resposta do caçador A? Uma lebre também. Ele vai atrás da lebre também. Ele não vai ficar lá no posto, atrás de caçar o cervo, não vai conseguir sozinho, vai se dar mal, né? E se o caçador A for caçar um cervo, a melhor resposta do caçador B, se é um jogo se é um jogo simétrico, né? Então o caçador B também precisa estar no posto. E se o caçador A for atrás de uma lebre, a melhor resposta também é 0. E a melhor resposta é lebre. Então a gente tem aqui 2 equilíbrios de Nash. Tá? Esse jogo ele vai retratar uma situação
conhecida como contrato social. Contrato social, vocês não sei se viram isso no ensino médio. Eu via, quando eu estudei o ensino médio, a gente via alguma coisa de Rousseau, né? Em que Rousseau ele diz que os vínculos entre as pessoas são frágeis. As pessoas são egoístas, as pessoas não gostam de cooperar. E quando as pessoas cooperam, é porque no interesse mais imediato, tá? Enquanto durar aquela oportunidade. Enquanto tiver a oportunidade para cooperar, ela vai cooperar, mas depois que não interessar mais, ela vai te abandonar. Essa é a máxima do Rousseau, tá? Aqui eu até coloquei aqui um trechinho, entre aspas, ó. Cada um sentia que, para tanto, devia ficar em seu lugar, mas se uma lebre passava ao alcance de um deles, não há dúvida de que ele a perseguiria sem escrúpulos. E, tendo alcançado sua presa, pouco se lhe dava faltar a dos companheiros. Então, ele garantia à lebre a presa dele e para ele tanto faz que os outros estavam sem comida. E esse jogo, ele vem do contrato social de Rousseau. Ele retrata essa situação. Trazendo um pouco para a economia, o jogo da caça ao cervo, ele retrata situações em que o melhor resultado só vai ser conseguido se houver um compromisso, um esforço generalizado, se todos acreditarem naquilo para que aquilo aconteça. Então, o melhor resultado dessa COP26 que vai acontecer é se todos realmente acreditarem que o melhor resultado é reduzir os gases de efeito estufa. Se tiver um ou outro que não acredita nisso aí e não fizer o esforço, você não consegue chegar ao melhor resultado, certo? É uma situação de cartel. Para as empresas, é melhor combinar preço. O cartel é o melhor dos mundos para as empresas. Tá? Então, esse jogo retrata situações de cartel, por exemplo. Bom? Isso também é um jogo cooperativo, né? Um jogo cooperativo. É melhor cooperar, né? Assim, veja que esse equilíbrio de Nash aqui não é Pareto ótimo. Esse é um equilíbrio de Nash, mas não é Pareto ótimo. O Pareto ótimo está nesse outro equilíbrio de Nash aqui. Ele é Pareto ótimo. É melhor cooperar. Entendeu? Todos cooperando, você consegue um equilíbrio de Nash e o Pareto ótimo ao mesmo tempo. Nesse jogo, né? Nessas situações. Ok, gente? Ok. Com isso, eu termino o capítulo 3. E aí, eu entro na próxima semana com um joguinho. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu vou fazer com vocês um joguinho online, mais para que vocês apliquem mesmo esse conceito de equilíbrio de Nash, né? Não consigo interromper.